Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 28. O porquê de Deus criar o homem está restrito às coisas encobertas de Deus, coisas as quais ele achou por bem não revelar à criação. Um princípio essencial para não acabarmos por transformar conjecturas em verdades é guardar no coração a Escritura que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Certo é que não foi por qualquer necessidade. É declarado nas Escrituras que Deus é satisfeito em si mesmo, isto é, não necessita de nada nem de ninguém. Aos idólatras atenienses, Paulo afirma que ele, ou seja, Deus, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos capítulo 17, verso 25. Também é certo que não revelar o porquê de criar o homem redunda em glória a ele, como é dito em Provérbios. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios capítulo 25, verso 2. Todavia, o para que Deus criou o homem foi-nos revelado pelo Senhor em sua palavra. Como lido no texto base desta reflexão, Deus fez o homem à sua imagem, uma criação que iria espelhar quem ele é no relacionamento com o próprio Senhor e com as demais criaturas. A pessoa de Deus representada no homem em sua maneira de viver e exercer autoridade sobre parte da criação por toda a eternidade. Como declara o salmista: bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Salmos capítulo 103, verso 22. Deus deu ao homem uma vida eterna para viver em justiça, amor e em santidade, obedecendo ao Senhor e bendizendo o seu nome. A morte que tanto nos aflige não fazia parte do propósito do Senhor na criação. O texto bíblico afirma: portanto, assim como por uma só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Ou seja, a transgressão de Adão e sua mulher trouxe como consequência a morte. Por isso, devemos aborrecer o pecado. Todas as vezes que alguém que amamos falecer, devemos lembrar que o pecado que muitas vezes até recebe de nós liberdade para estar em nossa vida, é o culpado. Deus deu ao homem a graça de viver uma eternidade em obediência à sua boa, agradável e perfeita vontade, desfrutando dele e de todas as maravilhas do plano divino na criação. Entretanto, devemos lembrar que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Sendo amor, o homem deveria cumprir essa incumbência em amor. E não amor genuíno sem a plena liberdade de escolher não amar.
O próprio Deus usa isso para provar seu amor por Israel na afirmação do profeta Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Malaquias capítulo 1, verso 2 e 3. Isaque era o filho da promessa feita a Abraão. Como Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú, Deus tinha liberdade de cumprir sua promessa tanto por meio dos descendentes de Jacó, como por meio dos de Esaú. Escolher Jacó, Israel, e aborrecer, isto é, rejeitar Esaú, é uma prova de amor. Adão recebeu de Deus a capacidade de escolher ou não amá-lo, e a forma como o faria estava em obedecer ou desobedecer essa ordem. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Ao comerem do fruto, Adão e sua esposa pecaram, erraram o alvo, e isso trouxe a morte. Eles receberam vida eterna para vivê-la em obediência a Deus e espelhar quem Ele é. Comer do fruto, o que eles achavam ser uma fonte de benefício, na verdade, foi roubar a eternidade que receberam de Deus e deveria ser vivida para Ele. Não que eles comeram planejando viver essa eternidade para si mesmos, mas porque eles estavam transgredindo o propósito de Deus, que era viverem eternamente para a sua glória. Deus, por direito, deveria receber deles uma eternidade de obediência. Comer do fruto roubou isso de Deus. E como nenhuma transgressão fica sem sua punição, como está nas Escrituras, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, verso 23. Muitos questionam o porquê do inferno ser um castigo eterno, sendo que o homem vive só algumas décadas em rebelião contra Deus. A resposta está tanto no fato de Deus ser eterno, logo todo pecado é contra um ser eterno e merece eterna punição, como no fato de a morte ser consequência do pecado e não a vontade de Deus na criação. Todo homem recebe vida para vivê-la para Deus em ações e pensamentos. Morremos porque a marca da transgressão está em nós. Fomos gerados de um ser corrompido e a partir do momento em que temos a capacidade de fazer escolhas, escolhemos o mal. Escolhemos nossa vontade e não a de Deus. Todo ser humano roubou a vida que nos fora dada para ser vivida para a glória de Deus e tem vivido para si mesmo. Esse é o maior e mais grave roubo da história. É por essa causa que se torna impossível para qualquer homem pagar o preço pelo pecado. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele, a Deus, o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Salmos capítulo 49, versos 7 e 8. Os holocaustos cessariam e ainda estaríamos em débito. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Isaías capítulo 40, verso 16. Devemos uma eternidade de obediência a Deus. Ao pensarmos sobre a gravidade dessa rebelião, sentimos um peso, um fardo enorme. Mas Deus tomou uma atitude. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, Tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões.
Salmos capítulo 65, verso 3. A eternidade tomou a forma humana na pessoa de Cristo Jesus e experimentou a morte pelos homens. Aos Romanos é dito: consequentemente, assim como por uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, versos 18 e 19. Jesus, sendo Deus e portanto eterno, alcança em sua vida terrena de obediência um peso eterno de vida agradável a Deus. A eternidade de obediência é encontrada na pessoa de Cristo. Entregando-se como oferta pelo pecado, ele é poderoso para apresentar a Deus, livres da dívida eterna, todo o que nele deposita sua confiança e esperança. A justiça de Cristo cobre-nos e nos apresenta justificados diante de Deus. Pedro clama: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos capítulo 3, verso 19. Se você reconhece que não tem vivido com todo o seu ser para a glória de Deus, que é rebelde em práticas e em pensamentos, fazendo o que não lhe é agradável, você está em débito para com Deus, como todo homem que ainda não se rendeu a Cristo. Deve uma eterna vida de obediência a Ele, pois para isso fomos criados. Confesse a Deus e creia na salvação que Ele mesmo providenciou na pessoa de Jesus Cristo, pois, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Romanos capítulo 10, do verso 9 ao verso 11. Nossa dívida para com Deus é altíssima, uma eternidade de obediência. Cristo Jesus é o sacrifício perfeito que dá vida a todo que nele crê. Se você ainda não confiou o destino de sua alma à obra salvadora de Cristo Jesus, lembre-se: amanhã Deus pode cessar de te conceder fôlego de vida e você estará diante dele para prestar contas de uma eterna dívida. E sem Cristo Jesus, não há como saldar um débito tão grande. O destino de sua eternidade depende disso. Se você já está em Cristo Jesus, não use a liberdade para dar lugar à libertinagem. A Bíblia afirma: e, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se estamos em Cristo Jesus, nossa vida mostrará isso. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 6. Jesus andou buscando obedecer a Deus Pai em tudo para a sua glória. Se esse não é o seu objetivo de vida, algo pode estar muito errado. Por isso, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Cristo Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Obrigado, Deus, por saldar uma dívida tão grande.